Como é cantar quando você está vivendo como escravo em um país estrangeiro, em uma terra estranha. E não nos esqueçamos nós, isso não foi particularidade dos israelitas. Eu e você somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. O interessante é que quando nós nos lembramos do que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, verso 4, Paulo diz para mim e para você que tudo aquilo que foi escrito neste livro, na palavra de Deus, foi deixado para o nosso ensino, e que para que por intermédio dessa palavra nós tenhamos esperança. E é interessante que quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 10, versos 6 e 11, ele diz que nós devemos nos valer das histórias do povo de Israel, para que nós não incorramos nos erros que eles incorreram, mas para que tudo aquilo que eles fizeram de correto, nós possamos imitar, e assim sermos homens e mulheres fiéis e tementes a Deus. Mas há muitas histórias do Antigo Testamento do povo de Israel, em que quando eu e você analisamos, muitas vezes nós paramos e pensamos, mas por que será que Deus usou pessoas tão fragilizadas? Pessoas que diante de toda a sociedade eram tão incapazes, tão impotentes. Parece muitas vezes que essas pessoas que eram escolhidas por Deus, eles fugiam da simetria da lógica humana. E se nós fôssemos aqueles que escolheriam, talvez nós disséssemos, não, essas pessoas não podem fazer o que Deus quer que elas façam. Essas pessoas são incapazes. Mas quando paramos para pensar e analisar, é justamente aí, nesse ponto, quando as impossibilidades humanas se colocam, quando para mim e para você parece que é um ponto final, um beco sem saída, uma situação insolúvel, um diagnóstico negativo e assustador, é justamente nesse ponto que as soluções do eterno surgem. É aí que Deus se revela, e Ele faz do fraco forte, e Ele faz daquele que aparentemente está em desvantagem, ser aquele que conduz e apresenta a grande vantagem ao mundo. 2 pontos são imprescindíveis na nossa série. O primeiro deles tem a ver com isso. Por que é que Deus escolhe as coisas loucas do mundo, as coisas frágeis? Única e exclusivamente para que nós não nos gloriemos. Porque de acordo com a Bíblia, a única coisa, a única fonte da minha e da sua glória é essa: glorie-se nisto, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que eu faço o quê? Misericórdia. Sabe os títulos que eu e você temos, que nós possuímos? O saldo da nossa conta bancária, a casa que nós temos, o cargo que eu e você ocupamos, CEO, enfim, tantos outros. Diante de Deus, embora tudo isso tenha o seu valor e lugar, e diante de toda a sociedade, quando nós colocamos isso diante de Deus, Ele diz para mim e para você, Anderson, a única coisa da qual você deve se orgulhar é se gloriar em me conhecer e me servir. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu e você, como embaixadores e representantes de Deus aqui na terra, nós precisamos entender que enquanto aqui vivemos e vivermos, nós não estamos participando como que de um passeio no parque, um parque de diversões, não. Todos nós estamos em uma grande sala de aulas. E nessa sala de aulas nós vamos aprender importantes lições. E essas lições, elas têm por objetivo forjar o meu e o seu caráter. Olha essa citação do livro Patriarcas e Profetas. É o calor da fornalha que separa a escória do verdadeiro ouro. Você já ouviu aquele adágio, aquele ditado no nosso país, que mar calmo nunca fez um bom marinheiro? É justamente assim que acontece na minha e na sua vida. E é por isso que quando nós analisamos a história, nós percebemos que muitos dos personagens que foram escolhidos, aos nossos olhos, nós não os escolheríamos. Mas o Eterno, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, os escolheu para que fosse manifestada a honra, a glória e o poder dele. Na semana passada, o pastor Ricardo nos trouxe a mensagem baseada no livro de Êxodo, o livro do Êxodo, capítulos 14 e 15. E ele nos apresentou então um momento em que, dirigido por Deus, o povo atravessa o Mar Vermelho. E nós vimos como que Deus agiu extraordinariamente em prol do seu povo, trazendo a libertação. Esse é o primeiro cativeiro. O povo de Israel, os israelitas tiveram 4 cativeiros. O primeiro deles, o egípcio, relatado em Êxodo de 1 a 15. O cativeiro assírio, que está descrito em 2 Reis 17.
O cativeiro babilônico, segundo Reis 25, e depois nos relatos paralelos de segundo Crônicas, Jeremias. E o quarto cativeiro, o cativeiro persa, que está descrito no livro de Esdras e também em relatos paralelos como o livro de Daniel. Mas o interessante é que quando nós olhamos para todos esses cativeiros, sempre existiam alguns elementos em comum. E se é que eu e você pudéssemos dizer que a condição sine qua non, ou seja, a condição sem a qual não haveria cativeiro, nós poderíamos dizer que em todos os cativeiros, os elementos comuns para que existisse o cativeiro eram apostasia, idolatria, injustiça social e rebelião contra Deus. O povo de Deus, em todas as vezes que foi para o cativeiro, que foi levado como cativo, vivendo em exílio, foi porque foi apóstata, idólatra, injusto e se rebelou contra Deus. Permita-me ler para vocês Provérbios capítulo 14, versículo 34. E a versão que eu estou usando aqui hoje é a Nova Versão Transformadora. E o texto diz o seguinte, e perceba você que isso foi dito por um grande sábio, um dos reis de Israel. E ele disse o seguinte: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer o quê? Povo. E quando trazemos isso para o aspecto pessoal, isso também é verdade na minha e na sua vida. E quando eu leio esse texto de Provérbios 14, 34, automaticamente eu sou levado a pensar em Levítico 26 e Deuteronômio 28, onde Deus apresenta as maldições que decorreriam da desobediência do povo e as bênçãos que decorreriam de uma vida de obediência a Deus. E Deus disse claramente ao povo dele: se vocês se afastarem de mim, adorarem outros deuses, uma das consequências é que vocês serão espalhados pelas nações, vocês serão levados como cativos, vocês viverão como exilados. E justamente porque o povo fez essas escolhas, eles passaram e enfrentaram 4 cativeiros. Alguns pensam que os cativeiros, que o exílio eram uma demonstração de maldade de Deus, Deus então disciplinando o seu povo. Sim, tinha esse aspecto, mas basta que eu e você leiamos o livro do profeta Oséias, capítulo 11, versos de 1 a 4, por exemplo, dentre tantos outros textos, e nós veremos que Deus tinha sempre o objetivo de demonstrar amor para com o seu povo e fazê-los voltar para si. E Deus diz lá através de Oséias: por muitas e muitas vezes, através de laços humanos, com cordas humanas, eu enviei pessoas para trazer vocês de volta para mim, mas vocês não quiseram. Atente para essa citação. O remanescente de Judá devia ir em cativeiro, a fim de que aprendesse através da adversidade as lições que tinha recusado aprender em circunstâncias mais favoráveis. Se você ler na sua Bíblia depois, livro do profeta Jeremias, capítulo 25, versículos de 4 a 7. Deus diz claramente: por muito e muito tempo, por inúmeras vezes, eu enviei os meus servos, os profetas, e profeta aqui é o porta-voz de Deus, o representante de Deus, dando mensagens para vocês e os convidando a se voltarem para mim. Mas por decisão de vocês, por uma escolha, por uma ação deliberada, vocês resolveram o quê? Não escutar. Vocês resolveram viver a vida ao seu modo. Portanto, nunca pense que o exílio, que o cativeiro foi uma ação punitiva de Deus. Mas Deus sempre buscava demonstrar o seu amor e trazer o seu povo de volta para si. Antes do exílio, era notório e nítida as bênçãos que Deus havia derramado sobre o reinado de Davi e sobre o reinado dos israelitas. E a bênção aparecia não só na vida do povo, mas como também na grande cidade de Jerusalém. E existem várias evidências bíblicas, mas eu gostaria que você me acompanhasse em uma delas. Livro dos Salmos, capítulo 87. Livro dos Salmos, capítulo 87, versos de 1 a 3. Livro dos Salmos, capítulo 87, versos de 1 a 3. Note o que diz o texto, falando então da grande Jerusalém.
No Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém mais do que qualquer outro lugar em Israel. Ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Você percebe que coisa maravilhosa? Agora volta um pouquinho, Salmo 48, verso 1. E nós cantamos o primeiro louvor, o primeiro hino, a música que foi cantada hoje aqui, está baseada nesse Salmo, Salmo 48, verso 1. E ainda assim, falando da grandiosidade do povo de Deus, falando da grandiosidade de Jerusalém, olha o que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, em seu santo monte. Mas queridos, eu volto a repetir, esta era a realidade de Israel antes do exílio. Porque eles não perceberam que, embora o pecado muitas vezes apresente e coloque diante de mim e de você coisas lindas e maravilhosas, ele cobra um preço exorbitante, que conduz eu e você a caminhos de impiedade e de destruição. O pecado, ele não só oferece oportunidades, mas ele cobra tributos pesadíssimos, e foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E a grande consequência que nós vamos analisar nessa manhã, ao lermos 4 versos de um salmo, foi o exílio babilônico. Por gentileza, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, livro dos Salmos, capítulo 137. Nós leremos os versículos de 1 a 4. Livro dos Salmos, capítulo 137, os versos de 1 a 4. Salmo 137, versículos de 1 a 4. Junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado as nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam de nós uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor, estando em terra estrangeira? Um outro ditado, eu gosto muito de ditados: quem canta os seus males, espanta. Sim, tem o seu grau de verdade. Mas como é cantar em meio à dificuldade, à dor e à provação? Como é cantar quando você está vivendo como escravo em um país estrangeiro, em uma terra estranha? E não nos esqueçamos nós, isso não foi particularidade dos israelitas. Eu e você somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Quando Pedro escreve em sua primeira carta, atente para isso, capítulo 2, verso 11. Ele diz: amados, atentem como peregrinos e forasteiros que sois. Eu e você vivemos como peregrinos e forasteiros neste mundo. E será que é simples e fácil para que eu e você cantemos? Quando as provações, as dificuldades, as vicissitudes e contrariedades da vida se colocam diante de mim e de você? Era mais ou menos isso que estava acontecendo com o povo de Israel. E queridos, para um israelita viver longe de Israel era como que estar separado de Deus. Uma prova disso está no Salmo 84. Volte um pouquinho. Salmo 84, versos de 1 a 3. E aqui nós vamos ter uma ideia disso. Salmo 84, de 1 a 3. Olha o que diz: como é bom e agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. E aí ele faz uma comparação. E aqui provavelmente Davi estava exilado e não podia adorar em Jerusalém. E ele olha para a situação dele, o desejo de estar na sua terra, no seu país natal, e ele então exclama o seguinte: até o pardal encontrou um lar, e a andorinha faz um ninho e cria os seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Mas eu, diferente desta andorinha, não posso te adorar no meu país, na minha terra. E aí ele exclama no versículo 10: um dia só nos teus átrios é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. A pergunta que eu me faço, e eu compartilho e estendo para vocês:
Será que eu e você temos o mesmo desejo e o mesmo anelo de nos dirigirmos às nossas casas de oração para prestarmos um culto em honra e glória a Deus? Quando provavelmente Paulo escreve aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, ele diz: principalmente nós que vivemos perto dos finais dos tempos, não percamos nenhuma oportunidade de nos congregarmos, de nos reunirmos com os irmãos para prestar um culto em honra e glória a Deus. Mas infelizmente, muitas vezes a minha e a sua adoração está condicionada àquele que trará a mensagem falada ou àquele que trará a mensagem cantada. E a grande pergunta que eu me faço é: a quem eu e você adoramos? A Deus ou ao homem? Davi queria estar em Jerusalém, não por causa de ninguém, mas por conta e para prestar adoração a quem? A Deus. O interessante é que este salmo ensina para mim e para você que, infelizmente, muitas lições que eu e você aprenderemos neste mundo, nós só aprenderemos vivendo em um país distante, em uma terra distante. Você percebe que o salmista, ele diz logo no versículo 1, nós nos assentamos às beiras do rio da Babilônia, e ali nós choramos. E queridos, o choro era natural, porque era um choro de sofrimento. Eles estavam sendo zombados. Os babilônicos eram irônicos: olha, vocês não gostam de música, vocês não têm esse talento, então canta para nós uma música do seu Deus, e explica para nós nesse louvor, por que é que o seu Deus não livrou vocês de estarem aqui no nosso país, de serem trazidos como escravos. Cantem uma canção para nós. E eles dizem: nós choramos ao nos lembrar de Sião. Que a minha pergunta aqui nessa manhã é: o que te fez chorar nessa semana? O que te fez chorar hoje? Ou o que tem te feito chorar ao longo dos anos, quando eu e você colocamos a nossa cabeça no travesseiro e choramos e ninguém vê? O que te causa dor, o que te aflige, o que te traz sofrimento? Você não precisa me contar. Apresente ao Eterno, porque o Salmo 56:8 diz que quando eu e você choramos, Ele pega as minhas e as suas lágrimas e Ele deposita em um jarro e contempla a minha e a sua angústia. Mas Ele não só contempla, Ele age por mim e por você. Não se esqueça, somos peregrinos e cativeiros neste mundo de pecado, mas não estamos sozinhos. Deus caminha conosco. No versículo de número 2, eles disseram: pusemos de lado as nossas harpas e penduramos os galhos dos salgueiros. Penduramos os galhos nos salgueiros. É como que se os israelitas estivessem dizendo: olha, esse ditado aqui para nós não funciona, que quem canta os seus males espanta. Nós não queremos cantar, nós não temos motivos para cantar, nós não temos motivos para louvar e adorar a Deus. E queridos, quando eles fizeram isso, eles perderam uma grande chance de testemunhar do Deus a quem eles serviam. E quando eu e você, em meio à prova e à dificuldade, enfrentando a dor, quando nós decidimos não louvar a Deus em meio a essa situação, eu e você também estamos perdendo a chance de testemunhar, não só para as pessoas que estão ao nosso redor, mas para todo o vasto universo, Deus a quem eu e você servimos. Sabe por quê? Porque se eles tivessem cantado, e se nós cantarmos, nós apresentaríamos e demonstraríamos a força que o louvor tem, porque o louvor exalta o nome de Deus. Você se lembra do que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, em sua primeira carta, capítulo 5, verso 18? É como se eu ouvisse ele dizendo: Anderson, em todas as situações, a despeito do que aconteça, tenha cânticos de louvor e dê graças a Deus por tudo. Tudo. Mas infelizmente os israelitas não quiseram cantar, e muitas vezes eu e você também não queremos louvar. Se eles tivessem louvado, eles teriam surpreendido o inimigo de Deus. Satanás teria saído ali todo atordoado, porque ele ficaria sem entender.
porque eles demonstrariam que o que faz uma pessoa adorar a Deus não é uma questão geográfica, não é uma localidade. E quando Jesus se encontrou com a samaritana, ele deixou isso muito claro. Ele disse: porque vai chegar o dia e a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não importa se em Samaria ou em Jerusalém, você pode adorar a Deus em todo e qualquer lugar. E se eles tivessem cantado, não pendurado as suas harpas no salgueiro, eles teriam testemunhado disso para Deus. Você se lembra do que Paulo disse aos Romanos? Não há nada que nos separe do amor de Deus. Romanos capítulo 8. Infelizmente, ao silenciar, eles sufocaram a esperança. E a perda da esperança, queridos, muitas vezes é tão trágica quanto a perda da fé. Não se esqueça, eu e você estamos caminhando em terra estranha. Somos peregrinos e forasteiros. Mas Deus está presente, Ele está sempre pronto a nos ajudar, em toda e qualquer situação. A Bíblia diz para mim e para você, que muitas vezes as situações, os obstáculos que se colocam diante de nós e parecem impossíveis, diante de Deus eles são como nada. Lucas 1,37 diz claramente, que não há nenhum impossível para Deus. Eu quero comentar com vocês 3 motivos, ou 3 compromissos simples pelos quais eu e você devemos louvar. O primeiro deles é o seguinte: quando nós recusamos fazer das circunstâncias escusas, desculpas para o nosso silêncio, nós estamos mostrando a certeza de que esse não é o ponto final. Nós estamos dizendo para as pessoas, para todo o universo, existe o problema e a dificuldade sim, mas esse não é o ponto final, porque Deus está comigo. As provações nesse mundo de pecado não são exclusividades minhas e suas. Todos nós, em maior ou menor grau, diferentes momentos, nós enfrentamos dores e provações. Você se lembra de Daniel e os amigos dele, exilados vivendo em Babilônia? Quando tudo conspirava contra, decidiram manterem-se fiéis a Deus e entoaram um cântico de louvor e fidelidade ao seu Deus. O que falar então de Jó? Queridos, quando eu e você louvamos, o louvor confunde e desorienta o inimigo. O opressor fica confuso. E a prova disso é que quando Jó se coloca diante de Deus, ele diz: olha, é claro que Jó é fiel ao Senhor. O Senhor concede tudo de bom para ele, bênção, dinheiro, família, saúde, tudo. Agora lá no capítulo 11 ele diz o seguinte: faz o seguinte, tira tudo isso dele e vamos ver se ele se mantém fiel e adorando ao Senhor. E queridos, embora Jó muitas vezes em algumas das suas colocações não tivesse o discernimento correto de tudo o que estava acontecendo, Jó foi fantástico e fiel a Deus ao dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Quando eu e você louvamos em meio ao sofrimento, o inimigo fica perdido, porque ele quer que eu e você reclamemos, critiquemos, que vivamos em um azedume de vida. Mas quando nós louvamos e mantemos a fidelidade em Deus, buscamos a Deus, ele fica perplexo e não sabe o que fazer. E o que dizer então, queridos, de Paulo e Silas? Atos capítulo 16, a partir do versículo de número 19. 2 homens presos e acorrentados, espancados, surrados, sem possibilidade de apresentar a sua defesa, sem um julgamento justo, tinham tudo para murmurar e reclamar. E o que foi que Paulo e Silas fizeram na prisão? O que eles fizeram? Oraram e cantaram. Uau! E se fosse eu e você, o que faríamos? Volto a repetir. Somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Mas mesmo vivendo como peregrinos e forasteiros, como escravos aqui, o convite da palavra de Deus para mim e para você nesta manhã, no momento em que você assiste esse vídeo, é que nós continuemos em frente às incertezas e desmotivações, continuemos cantando e louvando a Deus, baseado não na minha mente, não em conjecturas humanas, mas nas promessas de Deus para mim e para você. Como por exemplo Mateus 28, que diz que Ele está comigo e com você a todo instante e momento. Esse mesmo Deus prometeu nunca nos abandonar, conforme Hebreus capítulo 13. Ele tem poder para nos guardar de tropeçar e nos conduzir em perfeição, Judas 24. Ele prometeu suprir as minhas e as suas necessidades, Filipenses 4,19. E Ele prometeu que volta para nos buscar e colocar um final a tudo isso, João 14, de 1 a 3.
Queridos, o convite de Deus para mim e para você é que em meio às dificuldades, às provações, em meio ao exílio e cativeiro deste mundo, nós confiemos nas promessas dele. E por que disso? Porque foi assim que o nosso próprio Mestre, Jesus Cristo, viveu. Ele não se julgou grande demais, diz Filipenses capítulo 2, e ele se esvaziou e veio viver aqui como homem, para morrer em meu e em seu lugar, para oferecer para mim e para você a salvação, e colocar na minha e na sua mão o acesso à nossa verdadeira pátria, que é o céu. Isaías 53 diz que ele sofreu por mim e por você. Mas sabia? Há um registro na Bíblia. São Mateus capítulo 26, verso 30 diz que quando Jesus foi celebrar a ceia, naquele dia Jesus cantou. E o que será que Jesus cantou? Eu não sei. Mas ao longo da vida de Jesus, ele deve ter cantado vários salmos, que era o inário do povo judeu. Talvez Jesus Cristo tenha cantado em algum momento o Salmo 1, bem-aventurado que não anda no caminho dos ímpios, ou o Salmo 19, os céus manifestam a glória e o poder de Deus. Talvez ele também tenha cantado em momentos de dor e dificuldade, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ou em outro momento ele tenha dito e entoado: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu vou temer? Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Ou então ele entoou: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Está alguém angustiado aqui nessa manhã? O convite de Deus para mim e para você é que, assim como Jesus, cantemos: o Senhor é o meu refúgio, Ele me auxilia no momento de angústia. Talvez alguns aqui até estejam pensando: mas pastor, minha vida está tudo boa, eu não vim aqui para ouvir esse tipo de mensagem nessa manhã, está tudo tranquilo para mim. Louvado seja Deus por isso. Mas não é querendo te desanimar. Eu e você vivemos em um mundo de pecado. Ao mesmo momento que está tudo bem, repentinamente, tudo pode ficar mal. E para você que está passando pela dor e a provação, Deus promete para mim e para você que, se for vontade dele, ao mesmo tempo que está tudo mal, tudo pode ficar bem. Mas se tudo não ficar bem aqui, continue clamando, adorando em meio à prova, e acredite, quando ele voltar, aí sim, tudo fica bem por toda a eternidade. Jesus talvez tenha louvado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansava. E por que não dizer que Jesus Cristo talvez tenha cantado o Salmo 121? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o quê? E da onde vem o socorro, queridos, de acordo com a Bíblia? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você prestou atenção no que você acabou de declamar e dizer? Você disse para todo o vasto universo, disse para o inimigo e disse para as provações que existem na minha e na sua vida: o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez o mar, a terra, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Será que Jesus Cristo cantou todos esses salmos? Não sei. Isso é conjectura, é imaginação da mente humana. Mas fato é que Mateus diz para mim e para você, em Mateus 26:30, que ele cantou. E você já parou para pensar qual foi o contexto no qual Jesus cantou? Ele cantou na noite em que foi traído. Ele cantou quando Judas o vendeu por 30 moedas de prata, ao preço de um escravo. Ele cantou antes de caminhar para a agonia no Getsêmani. Ele cantou um pouco antes de ser traído por aquele que era tido como o mais destemido dos seus discípulos. Jesus cantou quando a sombra da cruz estava baixando sobre ele. Ele cantou em dor e agonia quando ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus Cristo cantou ao antever a caminhada para o Gólgota, ao Monte da Caveira. Jesus Cristo cantou quando o mundo ao redor dele começava a desabar em pedaços. Jesus Cristo cantou quando todas as forças do inferno o assediavam. E a Bíblia diz para mim e para você que Jesus Cristo cantou algumas horas antes
dos seus olhos escurecerem na cruz e ele dizer: está feito, está consumado. Embora a Babilônia do mundo do diabo tenha tentado silenciar Jesus Cristo, ele não conseguiu. E se Jesus Cristo, nosso grande mestre, nos deixou esse exemplo de que nós não devemos ser silenciados pelas provações, pelas dificuldades e pelas lutas, eu e você, como discípulos e aprendizes deles, que nos propomos e dizemos que somos, nós devemos pegar o exemplo do nosso mestre e diante dessas situações que muitas vezes nos causam perplexidade, medo, nós devemos fazer como ele, continuar o quê? Cantando. Não se esqueça do que eu disse lá no início. Melhor dizendo, eu não, a palavra de Deus disse para mim e para você: amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são. E por que peregrinos e forasteiros, pastor? Porque a própria Bíblia responde: de fato não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. Qual é o meu grande anelo? Qual é o seu grande desejo? O que é que faz pulsar forte o meu e o seu coração? Todas as motivações terrenais e planos que temos aqui são legítimos, se estão de acordo com a vontade de Deus. Mas a maior aspiração de um cristão deve ser essa aqui: desejar e buscar uma pátria superior. E quando Paulo escreveu aos Hebreus, ele disse: nós não temos aqui cidade permanente. E qual cidade é essa que devemos buscar? Mas agora eles desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Pois Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ah, querido. Ah, querida. Eu não sei qual é o seu desejo, mas o meu grande desejo e o que eu peço a Deus é que Ele mantenha vivo, e quando eu desanimar, quando as dificuldades vierem, que Ele me faça entender que eu sou um peregrino e forasteiro neste mundo, que a minha cidade não é aqui, mas que a minha cidade, o meu desejo, o que eu almejo deve ser a cidade que Ele tem preparado para mim. Nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Deus tem preparado essa grande cidade para mim e para você. O que eu e você precisamos fazer hoje é dizermos para Deus: Senhor, eu quero que pela ação do Teu Espírito, pelo Teu poder, quando me deparar com o exílio e o cativeiro das provações, da dor, da doença, quando eu for exilado por problemas financeiros, relacionais, emocionais, quando tudo isso me assolar, que eu possa ter a convicção de que eu não estou sozinho. Eu sei que aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar, Ele vai concluir. Senhor, que isso seja real na minha vida, que o Senhor me restaure e me transforme. Mas, Senhor, que eu não me fixe somente, única e exclusivamente na restauração deste mundo, mas que assim como a Tua palavra diz, eu anseie, eu aspire e deseje a cidade que não é permanente, que não é esse mundo, mas eu aspire uma pátria superior, a pátria celestial. E a palavra diz, queridos, que o meu Deus, o seu Deus, é o próprio construtor dessa cidade. Ele é o arquiteto. Apocalipse diz que a luz que emana dessa cidade se vê, ela provém da presença dele. E queridos, eu penso que nem o ouro mais de maior quilate deste mundo pode se comparar com o brilho da presença de Deus. E eu quero estar nessa cidade, contemplá-lo face a face. Mas até que esse dia chegue, eu e você precisamos entender: continuaremos vivendo como peregrinos e forasteiros. Lembre-se do grande exemplo de Jesus Cristo. Mas talvez alguns digam: mas pastor, Jesus
Senhor está elevando o sarrafo demais, a barra demais. Mas Ele é o nosso grande exemplo. Pedro diz isso. Mas então por que não lembrar-se de Jó? Um homem que tinha tudo e perdeu tudo. Algumas pessoas chegaram a dizer para ele: Jó, você não tem nem motivo para cantar. A esposa disse: Jó, abandona o seu Deus e morre. Jó, você perdeu tudo o que você tinha. Você perdeu seus bens, seus amigos. Você perdeu os seus filhos. Abandona o seu Deus e morre. Se entrega ao sofrimento, à dor e à angústia de viver em um mundo de pecado. Se entrega à bancarrota, à ladeira que a sua vida entrou. Mas você se lembra do que o Jó exclamou e eu li no início? Jó disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que Ele me mate, eu nele confiarei. Em um outro texto, o mesmo Jó diz: eu sei que um dia, com estes meus olhos, eu verei o meu Redentor. E queridos, quando eu e você virmos o Redentor, estará se cumprindo a promessa de Hebreus 11. Estaremos caminhando e indo para a cidade que não foi construída por Deus e nem pelo homem, mas para a cidade de Jerusalém, da qual Deus é o próprio